Partículas elementares 1, descoberta dos quarks. Os quarks foram descobertos com base nos conceitos de álgebra, grupo e suas representações, e nós vamos ver como isso aconteceu. Antes disso, nós vamos perguntar o que é elementar e o que é fundamental. Por que isso? Porque ao longo da pesquisa nós descobrimos que dizer que tudo que é elementar vai ser fundamental não é necessariamente verdade. Essa questão de ser elementar ser igual ao fundamental começou lá na física clássica, onde o bloco mais elementar, que é o ponto material, está associado a um bloco fundamental, né? Porque a gente pensa que o bloco elementar é considerado indivisível e a gente usa o bloco elementar para formar as estruturas mais complexas, como os corpos rígidos. E aí a gente acredita que blocos elementares e fundamentais da matéria e as leis que regem esses blocos também vão reger o comportamento dos sistemas mais complexos, como por exemplo o corpo físico. E é isso que acontece lá na física clássica. A partir das leis que regem o ponto material, a gente também é as mesmas leis que vão reger o corpo rígido. Mas nessa busca, né, como nós dissemos, houve uma separação entre bloco elementar e bloco fundamental. E essa associação entre o que é elementar também é fundamental vai depender da escala em que a gente está trabalhando. Por exemplo, na construção civil, um tijolo é um bloco elementar e também é o seu bloco fundamental. Mas a gente sabe que o tijolo é constituído de argila, de areia, de terra. Então, a areia deveria ser o bloco elementar, mas ele não é. Na escala da química, as moléculas são blocos fundamentais, né? Na física atômica e molecular, eu tenho o átomo, é o bloco fundamental. O átomo é que forma as moléculas. Na escala dos núcleos, né, o núcleon, que o pion e o elétron, o núcleon são os prótons e os nêutrons, são blocos fundamentais, porque são eles que formam os núcleos. Na escala dos nucleons, ou seja, na escala de prótons e nêutrons, olhando só para os prótons e nêutrons, os blocos fundamentais são quarks, elétrons, neutrinos e os bósons de Gauge. E tem uma escala bem menor ainda, chamada escala de Planck, 10 a menos 33 centímetros. E é possível que os blocos fundamentais não sejam nem partículas, mas sim um objeto que é topológico, conhecido como supercorda. Ele é feito de espaço-tempo, e as partículas seriam laços de cordas unidimensionais que teriam tamanho de 10 a menos 33 centímetros, né? Mas essa teoria de supercorda ainda não possui comprovação completa. Ela funciona para descrever a gravitação. Então, o que vocês estão vendo aqui é que o que é o objeto elementar, que vai fazer o papel de objeto fundamental, depende da escala com que a gente esteja trabalhando. A física atômica, ela trabalha na escala de elétron-volts. A física do núcleon trabalha na escala de megaelectronvolts, que é 10 a 6 eletronvolts. E a física dos quarks trabalha na escala de GeV, que é 10 a 9 eletronvolts. Né? Nessas duas escalas, na física atômica e do núcleon, a gente usa a mecânica quântica. Na física dos quarks, a gente usa a teoria quântica de campos. Então veja como é diferente as descrições. A teoria quântica de campos é uma teoria quântica e relativística, né? Vai juntar a mecânica quântica com a relatividade especial. E o conceito de partícula é exatamente o da dualidade de onda de partícula. O campo quântico ele tem uma expressão matemática que combina a expressão de uma onda plana com operadores de criação e aniquilação. E o campo, então, ele vai ser usado para representar a partícula. Na teoria, né, de campos quânticos, então, a partícula passa a ser um grau de liberdade, e não o R, não a posição e o P. É a partícula que é o grau de liberdade. E é a partícula que também é usada para descrever as interações. As interações vão depender, né, vão ser funções das partículas.
Na teoria quântica de campos, então, os graus de liberdade podem ser classificados de duas maneiras. Graus de liberdade de matéria, que são partículas usadas para formar a matéria. Por exemplo, os nucleons, que são os prótons e os nêutrons, são graus de liberdade de matéria porque eles formam o núcleo. Os elétrons também, porque eu uso prótons e nêutrons para formar, e elétrons para formar o átomo, né? Então, nucleons e elétrons são graus de liberdade de matéria. Os graus de liberdade mediadores ou de gauge, a gente vai ver um pouquinho mais detalhe o que é esse gauge mais à frente. São as partículas usadas para intermediar as interações entre os graus de liberdade de matéria. Por exemplo, o fóton é uma partícula mediadora de interação eletromagnética, que vai ocorrer entre as partículas tais como os prótons. A gente diz que a interação eletromagnética entre os dois prótons vai se dar por meio da troca de fótons. E nesse papel, o fóton vira um mensageiro que vai carregar a informação eletromagnética. A gente vai interpretar com mais detalhe essa interação da seguinte maneira. Considere dois prótons rotulados por A e B. O próton A vai criar um carregador das propriedades eletromagnéticas. Ele cria um fóton. Joga o fóton para o próton B e lá no próton B, o próton B absorve o fóton, absorvendo também as propriedades eletromagnéticas. É assim que então a interação se dá. Por sua vez, o próton B também cria um fóton, colocando nele as propriedades eletromagnéticas e manda para o próton A. E lá no próton A, o fóton é absorvido, transmitindo as propriedades eletromagnéticas que estavam com B. A única coisa que o fóton não vai carregar é a carga elétrica. Então essa é a interpretação de como uma partícula pode intermediar uma interação entre duas outras partículas. Nós dissemos que a simetria vai ter um papel fundamental, né? E aqui ela vai representar um papel proeminente. Esses graus de liberdade de matéria, ou seja, os campos que a gente usa para formar as expressões matemáticas que vão descrever as interações, eles têm que satisfazer a simetria de Lorentz, né? Eles têm que ser expressões matemáticas que vão ser invariantes de Lorentz. Já os graus de liberdade mediadores vão ser exigidos por simetrias adicionais. Por exemplo, na eletrodinâmica quântica é a simetria de gauge, que vai exigir que o fóton exista. Ou seja, o que significa isso? Se eu impor que a minha teoria, ou seja, as expressões matemáticas, sejam invariantes por uma simetria de gauge, eu tenho que colocar o fóton. Senão, se só tiver os campos que descrevem, por exemplo, os prótons e os nêutrons, a minha teoria não vai ser invariante pelas transformações de gauge. Para ser invariante, eu tenho que acrescentar um outro campo que é chamado agora, que é usado para representar o fóton. Então, se não tiver fóton, não vai ter interação entre eles. Então, para ter interação, precisa da simetria de gauge. E é por isso, então, que as simetrias e as leis de transformações se tornaram tão importantes, porque veja só, eu tenho que impor uma simetria para existir uma partícula para que ocorra a interação. O papel da simetria vai mais além, né? A simetria unitárias ela vai nos ajudar a descobrir os quarks, e essa descoberta ajudou a criar um novo critério para se determinar quais são os graus de liberdade fundamentais, ou seja, não basta ser elementar para ser fundamental. O que você precisa é que as partículas elementares fundamentais são aquelas que pertencem à representação fundamental do grupo da simetria da teoria. Então veja que é no conceito de representação de grupos, né, que a gente vai utilizar como critério para julgar se uma partícula elementar é fundamental ou não. E a descoberta dos quarks levou à descoberta do grau de liberdade interno de cor. Surgiu mais uma propriedade. Esse grau foi postulado por Greenberg para contornar a dificuldade que o modelo de quarks tinha
na descrição dos bares. Ele exigia que tivesse 3 quarks no estado fundamental. Se você colocar 3 quarks no estado fundamental, você vai ter as possibilidades de spin para cima, spin para baixo e spin para cima de novo. Ou seja, você vai ter 2 quarks com spin para cima e no estado fundamental, o que viola o princípio de Pauli, né? Eles teriam que ter pelo menos um número quântico diferente. Aí, para contornar, se criou um número quântico adicional, que é o número quântico de cor. E aí, por exemplo, um quark vai ser vermelho, o outro vai ser verde, o outro vai ser azul. Então, eles têm pelo menos um grau de liberdade diferente. E esse grau de liberdade, né, vai ser interpretado como sendo uma carga, né? Ou seja, você tem uma carga de cor. Assim como agora eu tenho carga elétrica, eu posso ter carga de cor. Como eu posso ter uma carga de spin, eu também posso ter uma carga de cor. E com base nisso foi criado a cromodinâmica quântica, porque é essa carga de cor que é responsável pelo quark sentir o efeito da interação forte. Tá? Os graus de liberdade externos e internos. Na física clássica, a gente se concentrou na determinação da posição e momento para estudar o movimento da partícula, e eram chamados de graus de liberdade de movimento. Uma observação é que eles são externos à partícula. Na maioria das vezes, a gente despreza todas as outras características internas das partículas, e as únicas que a gente considera é a massa, para torná-la sensível à força gravitacional e à inércia do movimento, e a carga elétrica, para torná-la sensível à força elétrica, e junto com a velocidade, essa carga elétrica torna ela sensível à força magnética. A carga elétrica também vai alterar a natureza da partícula, ela se torna uma partícula de natureza eletromagnética. Então, se tem carga elétrica, é uma partícula de natureza eletromagnética. Se não tem, é uma partícula simplesmente de natureza mecânica. Mas a mecânica quântica vai alterar esse foco, porque o conceito de trajetória ficou inútil, né? O princípio de incerteza impede de determinar a posição e o momento no mesmo instante. E aí a gente estuda o estado de probabilidade da partícula, precisa de RT, né? Que é a estado de probabilidade da partícula estar na posição R no momento P. E o estado, ele é formatado, ou a forma funcional dele, é dada pelas condições de energia do sistema, né? Porque ele vai ser a solução de uma equação de Schrödinger, e a equação de Schrödinger é uma equação que descreve as condições energéticas. Você tem aqui o termo de energia cinética e o termo de energia potencial. E eles são operadores, e esses operadores é que, atuando na função de onda, determina como essa função de onda vai ser. Então, são as condições energéticas que determinam a forma da função de onda. E é por isso, então, que a função de onda também é chamada de estado de energia. O conceito de estado está ligado às propriedades internas da partícula, né? Mas RP descreve propriedades externas. Como é que a gente compatibiliza essas duas ideias? A gente pode reinterpretar o movimento como sendo um estado de movimento. Agora, então, fica tudo coerente. E a gente vê que o estado de movimento é determinado também por condições energéticas descritas pelas equações de Schrödinger. Com base nisso, né, com essa reinterpretação do movimento, a gente chama de estado externo. Por que é externo? Porque ele é dado em termos das grandezas que são propriedades externas às partículas. Aí a gente vê, será que existe um estado interno? Bom, existe, né? A gente viu o número quântico de spin, né? As partículas carregam um momento magnético intrínseco. E aí a interpretação clássica. E aí a gente tem então a ideia do estado interno. Mas esse momento magnético intrínseco é meio estranho, né? Porque a gente classicamente interpreta ele como sendo uma carga que está girando e gerando o spin. Só que é o seguinte, partículas pontuais como o elétron e o neutrino, por exemplo,
não tem como ele girar sobre eles. O nêutron até tem, porque ele tem uma extensão, tem uma estrutura interna. Só que o nêutron, como é que ele pode ter carga? Bom, a gente pode imaginar que existe uma distribuição de carga positiva e uma distribuição de carga negativa dentro do nêutron, que eles se anulam. Tudo bem, e aí a gente consegue enxergar que ele pode gerar o spin. O elétron tem carga, né? Tendo carga, a gente pode imaginar que ele pode girar e ter spin, mas ele é pontual, ele basicamente não gira. O nêutron é pior, que não tem carga nenhuma, né? Ele é neutro. Então, quer dizer, nem gira e nem tem carga para produzir spin, mas ele tem spin. Como é que a gente compatibiliza isso? A gente, em vez de pensar em número quântico, a gente pensa em carga. Agora, se eu pensar numa carga do tipo magnético, ou seja, que o spin seja o momento magnético intrínseco seja uma carga do tipo magnética, as partículas podem carregar essa carga, mesmo que ela seja pontual ou neutra, né? Então, elas carregando o momento magnético intrínseco, né, uma carga desse tipo, faz com que você não precise que o objeto tenha um corpo extenso, nem que ele esteja girando sobre si mesmo. O que a gente faz, né? Podemos usar a seguinte analogia, cuidado com a analogia, porque ela tem limitações. Eu posso pensar na partícula como se fosse um caminhão de carga que vai carregar um tipo de carga. E esse tipo de carga vai definir o tipo de caminhão. O spin não só torna a partícula sensível ao magnetismo, mas ela revelou uma outra natureza, né? A natureza fermiônica e a natureza bosônica. Ao contrário das cargas do tipo elétrico, que são apenas múltiplos inteiros da carga do elétron, o spin permite ser múltiplo inteiro e semi-inteiro de uma unidade chamada de magneton, que é o momento magnético, que é uma unidade de momento magnético. Além disso, o comportamento de férmions e bósons são bem distintos. Então vocês lembram que os férmions são usados para ser graus de liberdade de matéria. Eles formam matéria. E os bósons são usados para serem os graus de liberdade de interação. Esse é outro papel distinto. E nesse sentido, então, como a gente já disse, o spin então vai ser interpretado como grau de liberdade interno. Isso caracteriza um estado interno. Aí o estado quântico de uma partícula pode ser composto por um estado externo e um estado interno, através do produto tensor que nós vimos. O estado externo é dado, por exemplo, no espaço de configuração. Se eu escolher o espaço de configuração, ou se eu escolher o espaço de movimento, eu troco o R por P aqui. E o grau interno vai ser, então, os estados de spin. E aí a gente constrói o estado total de uma partícula dessa forma, como um produto do estado R θφ com o estado de spin total S, com sua componente, terceira componente S'. Certo? E assim então que a gente constrói um estado geral de uma partícula.